sobre essa situação e essa declaração do Lula de que a democracia é relativa na Venezuela. Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, já questionou Lula. Simone Tebet, ministra do Planejamento do governo Lula, já discordou do Lula também. E a gente está aqui com a Adib, jurista, para responder as dúvidas. Pode falar, Holliday. Eu gostaria de perguntar aí para o doutor Adib o seguinte: o Lula disse agora que a democracia é relativa, essa coisa toda, só que antes disso, quando ele recebeu aqui o Nicolás Maduro, ele estava dando guarida não somente a um ditador, mas também a um narcotraficante, procurado por nações parceiras do Brasil, como é o caso dos Estados Unidos. Inclusive a Câmara dos Deputados ali na Comissão de Segurança chegou a aprovar um repúdio a isso. Essa recepção de um narcotraficante procurado internacionalmente também gera mais um motivo de discussão de crime de responsabilidade no Congresso? Veja, Holliday, né? Isso. Acho que é. Tudo bem, prazer em falar com você. Eu entendo o seguinte: toda vez que você é um presidente, chefe do Poder Executivo, tudo que você fala repercute. Então, primeira coisa, ele tem que tomar muita cautela, ele tem que pensar duas vezes, ele tem que estudar. E quando ele é uma pessoa pública e é uma pessoa que ele não sabe quem é bandido e quem não é bandido. Mas a partir do momento que ele tem reconhecimento, ele não pode dar guarida, ele não pode recepcionar um narcotraficante, por exemplo, procurado no mundo inteiro. Ele não pode fazer com que o cargo dele dê qualquer guarida ao crime. Então, qualquer coisa que ele descumprir e for investigado e colocado que realmente ele está desviando da finalidade dele como presidente, ele pode sim responder pelo crime de responsabilidade e pode ser processado aí pelo impeachment. Doutor Adib, aqui é o Alessandro Negão. Eu tenho uma pergunta para o senhor, que é o seguinte: não é tão fácil assim também a gente colocar um pedido de impeachment para frente, já que algum deputado tem que colocar, ou a gente tem aqui o delegado Palumbo, que já colocou um em cima do presidente, mas fica na mão ali do Arthur Lira. Existe uma outra forma da gente, sei lá, de conseguir alguma punição que não só essa? Porque a gente fica, às vezes, muito refém, assim, de só a gente só tem esse recurso, assim, né? O presidente falou uma coisinha, impeachment. O presidente fez uma coisinha, impeachment. Existe um outro recurso que que o presidente possa ser punido de alguma forma, porque é uma coisa muito bizarra isso. Veja bem, toda vez que nós falamos em punição, ela precisa ter uma tipicidade, né? Uma tipicidade, por exemplo, se for crime, né? Se eu cometer crime dentro do exercício do cargo da presidência da República, o crime é avaliado pelo STF. O STF que vai promover, vai promover uma instalação de inquérito para investigação. Agora, quando se fala político, quando é uma atitude política, ela se gera através de um procedimento que é dentro do Congresso Nacional, que é dentro do Parlamento. Começa pela Câmara dos Deputados, depois o Senado. Muitas pessoas já assistiram como é que é o impeachment, o último que teve, que é o presidente do STF, que assume, mas dentro do Senado, a condução dos trabalhos, mas quando ser votado. Agora, quando todo o trâmite é feito pelo Congresso, então não tem uma coisa simples, porque ele foi eleito pelo povo. Quando é um sufrágio, ele é muito... a gente não pode simplesmente retirar o cargo de uma pessoa sem antes gerar um processo dentro da lei, que é a Constituição Federal. Doutora Adib, Carol Curimbaba aqui falando, prazer. Uma dúvida que eu tenho aqui, tem uma diferença clara do que é adequado ou não um chefe do executivo? Eu bato muito nessa tecla, porque eu acho muito importante a forma que a pessoa se porta. Falava já isso na época de Bolsonaro e sigo falando isso agora na época de Lula. A diferença do que é adequado ou não se falar e do que é ilegal de fato, né?
a gente percebe que há um alinhamento de Lula, não só com ditaduras, mas com os países de fato de esquerda. Mas aí, falando sempre aqui em ditaduras, né? Ele foi para a China, ele mostrou seu alinhamento claro com China, com Rússia, vem para a América Latina, abraça todos os países de esquerda, os ditadores, então aí ele chama para dentro, para casa. E a gente pode pensar em recorrer, seguindo a dúvida do Alessandro aqui, pode pensar em recorrer a algum tribunal internacional, porque ele está apoiando, ele está subsidiando ditaduras e que estremece aqui os brasileiros, porque se uma vez que ele apoia, ele os considera corretos. Será que a gente vai seguir nesse mesmo rumo? Há a possibilidade de chegar nesse tribunal internacional? Todo tribunal internacional, que para chegar no tribunal internacional, primeiro tem que se esgotar dentro do país qualquer discussão, né? Não dá para você... E se houver alguma ilegalidade na condução dos trabalhos desse tribunal superior, que é do Brasil, aí sim se recorre aos tribunais internacionais. Agora, com relação ao cargo dele, a conduta dele tem o Congresso para fiscalizar. E o Supremo também, ele é provocado o Congresso através do Procurador-Geral de Justiça, que é da obrigação dele também denunciar, pedir abertura de inquérito, instaurar inquéritos para as investigações, e jamais ele pode se furtar, tanto o Congresso não pode ser omisso, quanto o Supremo Tribunal Federal. Tudo depende da conduta do que é falado. Hoje em dia, muita gente fala assim, nós temos a liberdade de expressão. Liberdade de expressão, a partir do momento que ela influencia na vida e na coletividade, ela atinge a coletividade e ela é nociva para aquela pessoa, então a liberdade ela não se aplica. Então, quando a gente fala liberdade de expressão, ele acha, muitas das vezes, muita gente acha que pode falar o que ele quer, muito bem entender, prejudicar a pessoa, porque às vezes uma palavra pode até gerar um suicídio. Por exemplo, incitação ao suicídio é crime. É o que a gente vê por aí. Eu vou trazer o debate para a roda também e vou começar com o Pavanato, que ele queria fazer uma pergunta, mas antes